Bom dia, saudações a todos ao primeiro dia da nossa série Salvo com Certeza, crescendo na certeza da nossa salvação. Nós vamos olhar alguns aspectos relacionados a esse tema importante que marca a experiência ou agonia de muitos crentes e eu espero que seja um encorajamento para você. Nós vamos orar e aí nós entramos então no nosso assunto de hoje, descrevendo as duas principais perguntas referentes à questão da certeza da nossa salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque aqui estamos diante de um tema importante e que a tua palavra aborda de forma abundante e suficiente. Eu peço a Deus que o Senhor fale aos nossos corações conforme lutamos, ó Deus, em discernir a riqueza que temos em Cristo Jesus e desfrutar disso para a honra e glória do teu nome. Encoraja, ó Deus, o coração de cada um de nós com a tua palavra e nos abençoe, ó Deus, com certezas crescentes de uma fé madura. Em nome de Jesus. Amém. É possível desfrutar da segurança da salvação? Bom, a resposta óbvia é sim. Eu não construiria uma série como essa se não fosse possível. E eu acredito também que a palavra de Deus nos dá informações importantes e relevantes para entendermos como podemos crescer e desfrutar da segurança de salvação. A falta da segurança de salvação tem inúmeras causas. Nós temos dúvidas teológicas com relação à interpretação das Escrituras que nos tentam a pensar de forma equivocada a bênção da salvação que temos em Cristo. Tem doutrinas que são construídas em cima de interpretações equivocadas que também nos levam a nosso estado eterno com Deus. E isso, obviamente, leva a experiências pessoais agonizantes, angustiantes, sentimentos de indignidade. Muitos crentes cristãos lutam com o sentimento de que será que eu sou bom o suficiente? Isso vai andando de mãos dadas, esse desejo por performance, com a segurança, a falta de segurança da nossa salvação. Crentes que morrem de medo de inferno. Pessoalmente me identifico demais com isso. Quando criança, quando pré-adolescente, quando adolescente, o medo que eu não tinha de passar a eternidade longe do Senhor. E aí existem pressões, expectativas de comunidades imediatas, tanto para demonstrar uma fé, quanto comparação à fé de outros crentes. Tudo isso no contexto de mudanças de circunstâncias que nos levam a questionar a natureza da nossa fé e que nos levam a uma experiência de muita angústia quando não estamos alicerçados em boa doutrina, no que a Bíblia ensina sobre segurança da salvação, além de estarmos crescendo na experiência da segurança da salvação. Nós vamos ver que esses dois aspectos eles andam juntos. Existe uma certeza objetiva acerca da nossa salvação alicerçada na pessoa, na obra de Jesus Cristo, e existe uma experiência da segurança da salvação que se trata de uma fé madura, que se apropria da obra de Jesus Cristo, que nos leva a uma certeza impressa como obra do Espírito Santo no nosso coração. E o perigo então dessa falta de segurança de salvação nasce de algo legítimo, de uma profissão de fé falsa. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Bom, é possível termos a certeza da salvação sem de fato sermos salvos, o que deixa o problema um pouco mais delicado,
complexo e assustador. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 3 diz: as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu atribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nós podemos sim estar engajados em muitas coisas, mas sem ter o que importa. Parece que a gente só está vendo que a Bíblia descreve mesmo a experiência angustiante, somando ainda mais angústia. Considere então o Salmo 31, versículo 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei. O salmista descreve a sensação de estar longe de Deus. A possibilidade de uma profissão de fé falsa, a possibilidade de estar engajado em muitas coisas, mas não naquilo que importa, a experiência de estar longe, tudo isso não é estranho à Escritura, muito pelo contrário, é descrito nela. Então, mais uma vez, é possível desfrutar da segurança de salvação? Diante desse perigo de falsa segurança, nós vemos que a palavra de Deus tanto nos fala, tanto nos ensina, e nos leva a entender de que segurança de salvação é a plena confiança na salvação pessoal que é gerada no coração do crente em Jesus Cristo através do Espírito de Deus. Segurança é a plena confiança na salvação pessoal gerada no coração do crente em Jesus Cristo do Espírito de Deus. Trata-se então de uma fé madura. Uma fé madura. Vamos olhar para 1 João capítulo 4, versículos 17 e 18. 1 João capítulo 4, versículos 17 e 18. E o texto diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O contexto em que amor e medo não podem coexistir é com relação à certeza do crente no dia do juízo. Esse tormento, essa falta de segurança que muitas vezes está dentro desse tormento acerca do meu estado no dia do juízo final, mostra uma fé que não é aperfeiçoada, uma fé imatura, uma fé que não é aperfeiçoada no amor de Deus. Crescer na certeza de salvação significa então a experiência de uma fé que amadurece, vivendo aquilo que Deus coloca, Jesus coloca como o resumo de toda a lei. Amar a Deus e amar o próximo, como resposta à profunda percepção do amor de Jesus. É possível crescer na certeza da nossa salvação. Aliás, certeza de salvação que está presente ao longo da história do cristianismo, não só nas páginas da Escritura, mas na história do cristianismo. Ainda no primeiro século, nós vemos apóstolos com a segurança da salvação com clareza. Um período posterior, nós vemos que essa doutrina ela fica um pouco vaga, principalmente nas proposições acerca do Evangelho. Trata-se do grande desafio da história da igreja. Porém, crer na morte e ressurreição de Jesus era suficiente para perdão e segurança. A coisa fica muito embolada na Idade Média. Segurança de salvação torna-se uma doutrina rara. E ainda que considerada possível, era colocada como não desejável, uma fonte de insegurança.
Era um problema em si, já que salvação começa a ser praticada, começa a ser pregada como por obras. A coisa fica muito confusa até um pouco antes da reforma. E é no período da reforma que a doutrina da salvação é resgatada e resgatada com força. Meus irmãos, ao longo da história da igreja, nós vemos irmãos lutando para articular uma doutrina que fosse fiel ao ensino das Escrituras e que ministrasse ao coração de crentes aflitos. Essa é a segurança da salvação. A reforma então nasce juntamente com o renascimento da doutrina da certeza da salvação. Essa doutrina começa então a ser articulada e conta a realidade e a experiência da segurança de salvação. Note o que diz um dos credos importantes do povo de Deus ao longo da história. Crentes podem nessa vida estarem certamente seguros que eles estão num estado de graça e podem regozijar na esperança da glória de Deus. O reformador João, ainda que ensinemos que a fé deve ser certa e segura, não podemos imaginar qualquer certeza que não seja tocada por dúvida ou qualquer segurança que não seja atacada por alguma ansiedade. Existe uma realidade, existe uma experiência e ainda nesse lado do sol nós vamos lutar com essas duas realidades que coexistem para nos ajudar a entender o que é uma segurança de salvação madura. Então existe uma certeza de fé. Existe uma certeza de fé que aceita e descansa em Cristo Jesus, e a segurança de Cristo é colocada dentro de um espectro conforme se desenvolve na consciência de um crente maduro. Bom, a distância então entre a definição da segurança de salvação, a experiência de fé, é explicada nesse conflito entre carne e espírito em que nós estamos envolvidos. Isso é parte daquilo que chamamos de já, mas ainda não. Todas essas coisas que por enquanto parecem um pouco confusa, mas apenas para lhe dizer de que a dúvida acerca da sua salvação é uma experiência comum ao longo da história do cristianismo. A dúvida acerca da sua salvação é evidências de que sua fé ainda precisa ser aparada nas arestas de imaturidade. A dúvida com relação à certeza da sua salvação é alvo de doutrina bíblica que ministrada pode produzir certeza de que uma vez caminhada dentro de uma jornada de santificação, vai desfrutar do testemunho do Espírito que diz: somos filhos de Deus. É possível crescer na certeza da sua salvação. A teologia da certeza da fé, então, é muito simples, mas a experiência da segurança da salvação ela é complexa. Complexa porque nós somos complexos e complicados. Nós não somos uma equação linear, mas nós somos moldados por múltiplas variáveis. A questão da segurança da salvação toca sim na visão que temos de nós mesmos, na certeza de quem é Jesus. Segurança total, então, é um processo espiritual complexo em que a confissão, Cristo morreu por pecadores, eu confio nisso, se torna, eu estou certo de que nada em toda a criação pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para alguns, um processo simples, para outros, é a complexidade de sua compreensão que levanta a necessidade de sermos pastoreados para fazer a conexão clara em crer em Cristo e entender as implicações disso. Meu irmão, meu amigo, você que luta com a certeza da sua salvação, você está num processo carente de cuidado do bom pastor que nos guia para entender mais do nosso próprio coração, que nos leva em pastos verdejantes da sua palavra, para que a certeza da salvação não seja apenas algo que confessamos, mas uma experiência que temos numa fé madura. Então, duas questões são muito importantes no que se refere à certeza da salvação e sua complexidade. E essas duas questões é que nós vamos responder no restante dos dias que nos restam. Segurança de salvação não é algo de apenas uma dimensão,
mas envolve duas perguntas importantes. E a primeira delas é: como posso saber que Cristo salva? Algumas pessoas lutam com a certeza de salvação porque não responderam bem essa pergunta com base na revelação da Escritura. Como posso saber que Cristo salva? Mas ela não se resume à resposta a essa pergunta. A resposta a essa pergunta, ela está clara, ela está respaldada por passagens bíblicas, existe um evangelho inteiro escrito sobre isso, a Bíblia inteira aponta para essa realidade. A segunda pergunta é: como posso saber que sou salvo por Cristo? Como posso saber que Cristo salva? E aí a segunda pergunta é: como posso saber que sou salvo por Cristo? E a palavra de Deus também responde essa pergunta. Meus irmãos, é possível crescer na certeza da nossa salvação, porque nós vamos responder biblicamente duas perguntas que resumem o drama do crente aflito com relação ao seu destino eterno. Como posso saber que Cristo salva? E como posso saber que sou salvo por Cristo Jesus? Essas são duas perguntas que resumem o que eu quero colocar como introdução a essa série hoje. E eu espero que comece a trabalhar em seu coração algumas respostas a encaminhar você a uma fé madura. Na certeza de que no dia do juízo nós estaremos com o nosso advogado, o nosso salvador, o nosso substituto, o nosso campeão, Jesus Cristo. E nesse dia nós vamos ouvir da boca dele, servo bom e fiel, não por causa do nosso mérito, mas por causa do amor de Deus, amor esse que nos aperfeiçoa e que dá sinais de uma vida transformada. E nesses sinais de uma vida transformada, nós vemos a ação do Espírito Santo que testemunha em nosso coração que somos filhos de Deus. A quantidade de passagens bíblicas que eu estou aqui ecoando é enorme, e isso, meus irmãos, é que respalda a certeza da nossa salvação. Você então que vive angustiado com relação à certeza da sua salvação, é possível ter certeza de que somos dele, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. A palavra 1 João nos foi dado para sabermos que temos comunhão com ele. Sim, é possível crescer na certeza da nossa salvação. Fruto da nossa fé em Cristo Jesus, e então existe essa confiança e segurança inerente à fé. Portanto, o ato de fé contém dentro de si a semente da segurança. A semente da segurança, de acordo com John Murray, está claramente implícita na salvação que o crente tem pela fé. Está implícita na mudança que aconteceu em seu estado de condição. E ela brota com força regada pela graça de Deus e ação do Espírito Santo para produzir em você aquilo que nós chamamos de uma confiança pessoal na salvação que é gerada no coração em Jesus Cristo através do Espírito de Deus. Que esses próximos dias nos encaminhem para um crescimento da certeza da nossa salvação, dada por Deus, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, para começarmos a olhar e responder a pergunta: como posso ser salvo em Cristo Jesus? Olhando para passagens importantes em que o nosso Supremo Pastor nos diz que uma vez que estamos em suas mãos, nada nos tira de lá. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque a Tua palavra ensina não só a nós hoje, mas tem ensinado ao longo dos séculos o Teu povo a conhecer e amar ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor nos dê uma série abençoada e edificante, conforme crescemos, ó Deus, nos elementos referentes à segurança da nossa salvação. Não como fim em si mesmo, mas como um processo em que iremos conhecer mais e mais do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.